Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os números racionais. E hoje nós vamos estudar a potenciação de um número racional. A potenciação de um número racional com expoente natural vale as mesmas regras para a potenciação de um número inteiro. Deste modo, nós temos os seguintes exemplos, né? Eu tenho aqui uma potência de um número racional, que neste caso, nesses 4 primeiros exemplos, são números decimais, são números com vírgulas. Aí eu tenho menos 0,2 sobre 3, ou menos 0,2 terços. Menos 0,2 terços seria igual a menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2. Se vocês perceberem, como o menos 0,2 é 1 terço está elevado a 3, então eu vou fazer o produto ou a multiplicação dele 3 vezes. Então eu repeti ele 3 vezes. 1, 2, 3. E vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Como eu tenho aqui quantas casas decimais? 1, 2, 3. Então tem que ser 3 casas decimais. E como o 0,2 está negativo e ele está elevado a 3, então menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Então ficando como resultado 0,008. Já, menos 0,3 ao quadrado. Então, se está ao quadrado, então é 2 vezes ele. Então, fica menos 0,3 vezes menos 0,3. Quando eu vou fazer o cálculo, vai ser 3 vezes 3 que vai dar 9. Como eu tenho uma casa decimal aqui e outra casa decimal aqui, então são 2 casas decimais. Então, fica mais 0,09. Por quê? Porque menos com menos dá mais. Para facilitar o nosso entendimento, é o seguinte. Se o expoente for par, a potência será sempre um número positivo. Neste caso aqui, é par. 2 é par. Então, o resultado será positivo. Já se o expoente for ímpar, como no primeiro caso, a potência ela terá sempre o mesmo sinal da base, ou seja, será negativa. Então, grave bem isso. Se o expoente for par, a potência será sempre um número positivo. Se o expoente for ímpar, a potência sempre será um número negativo. Isso se a base da potência for negativa. Neste outro exemplo, eu tenho menos 0,5 elevado a zero. Todo número elevado a zero, segundo a regra da potência, é 1. Então, menos 0,5 elevado a zero é 1. Menos 1 terço elevado a zero é 1. Ou seja, não importa qual seja o número, se ele tiver como expoente zero, o resultado será 1. Já ao contrário, quando eu tenho uma potência, um número irracional, menos 0,9 elevado a 1, será menos 0,9, ou seja, será ele mesmo. Menos 1 quinto elevado a 1 será menos 1 quinto. Por isso que, preste atenção nessas duas regras. Quando o expoente for zero, o resultado da minha potência será 1. Quando o expoente for 1, o resultado da minha potência será a própria base. Qual é a outra regra, professor? A outra regra é o seguinte. Para todo número natural A com A diferente de zero, nós temos o seguinte. Elevado a um número negativo, neste caso eu tenho A elevado a menos 1. Será quem? Será 1 elevado a A. Ou seja, qualquer número, o A, sendo esse A diferente de zero, pode ser negativo ou positivo, e elevado ao número negativo vai ser sempre o 1 elevado a ele sendo positivo. Ou seja, vai ser 1 elevado a A sobre N, como N no número natural. Por exemplo, professor, eu tenho aqui menos 4 elevado a menos 3.
Se eu tenho menos 4 elevado a menos 3, vai ser igual a menos 1 sobre 4. Sempre o 1 vai permanecer sobre o 4, sobre a base. O 1 sempre vai ser o meu numerador e a base, que é o meu denominador, vai ser justamente a base da minha potência. Nesse caso aqui é menos 4. Então ficou menos 1 sobre 4 elevado a 3 positivo. Passo de negativo para positivo. Olha aqui outro exemplo. Eu tenho 2 elevado a menos 1. Será quem? Será 1 sobre 2. 2 elevado a menos 1. Quando o meu expoente for negativo, vou transformar ele numa fração cujo o numerador vai ser sempre 1 e o denominador vai ser a base da minha potência. Neste outro exemplo aqui, eu tenho potências com base fracionárias. Aqui eu tenho uma potência cuja base é 2/3 ao quadrado. Seria quem? Seria 2/3 vezes 2/3. Ou seja, 2 vezes 2, que vai dar 4, e 3 vezes 3, que vai dar 9. Ou seja, 2/5 ao quadrado seria 2 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Ou seja, quando eu tenho uma potência com base fracionária, nós podemos observar o seguinte, que tanto o numerador como o denominador são elevados ao mesmo expoente. Se o expoente é 2, então o meu numerador será elevado a 2 e o meu denominador também será elevado a 2. Isso acontece para qualquer potência cuja base é fracionária. Então, pessoal, para melhor fixarmos esse nosso conteúdo, nós vamos fazer um exercício, bons estudos e até o nosso próximo encontro.